O grande dilema de se viver com uma família abusiva é como desapegar de uma família abusiva, uma vez que você já identificou de que essas pessoas te causam mal-estar. O que fazer nessa situação? Claro que é necessário ter algum tipo de independência, uma rede de apoio fora dali, ou alguma independência profissional, financeira para conseguir fazer isso, né? Mas o ponto principal não está nisso. O ponto principal está em como, mesmo tendo isso, você se livrar dessa influência negativa dessas pessoas, porque você pode ter renda, pode ter uma boa situação financeira e continuar preso a vários vínculos com essas pessoas. Ok. Primeira coisa é se entender. Entendimento não é o bastante. Você entender que você está numa relação de abuso da sua família, que seus pais são abusivos, que você sofreu invalidação emocional e seus pais eram controladores, podavam sua autonomia, entender não é o bastante, né? Por quê? Porque nós temos, digamos que a gente funciona com os dois eixos ao mesmo tempo, racional e emocional. Nossas emoções, digamos, são um lado mais automatizado, né? Então, você compreender racionalmente ajuda, mas não resolve, porque suas emoções ainda vão dar respostas condicionadas anteriormente pelo que você viveu com esses familiares. Então, nós temos que aprender a lidar usar a racionalidade para controlar um pouquinho essas emoções, né? Você muda suas atitudes racionalmente. Tem um erro que a gente pode conceber quando a gente percebe que nossos familiares são abusivos e resolvemos mudar, que é o seguinte: você vai mudar racionalmente suas atitudes. Mudando suas atitudes, sabendo que elas alimentam o ódio ou o conflito dentro da casa de vocês, você muda suas atitudes, começa a ignorar seus parentes, digamos que o sistema familiar vai mudar. Só que ele não vai mudar pacificamente. As pessoas vão querer que você responda da mesma maneira que antes. Você não vai conseguir mudar isso sozinho. Então, você mudar racionalmente, identificar os problemas, tentar solucioná-los ou mudar sua maneira de reagir, vai gerar conflito, vai gerar resistência, vai gerar instabilidade. Ficar ali vai ficar nesse ambiente vai te fazer lidar com cobranças relativas às respostas que esse ambiente sempre deu. Então, se você mudou, você vai gerar mais conflito, mais resistência e mais instabilidade. Você não vai resolver o problema, né? Então, como resolver esse problema? Como desapegar de uma família que é abusiva? Primeiro, a ideia de que nós precisamos aprender a crescer, aprender a ser adultos, aprender que nós podemos sim desapegar e abandonar pessoas que são nocivas para nós. Nós não devemos ficar, nos apegar para sempre a familiares que vão nos sabotar, só porque são familiares, né? Nós temos que aprender a buscar o afeto que desejamos nas pessoas que se importam e querem nos apoiar, não em pessoas que não se importam e querem o bem delas próprias, né? Por isso eu costumo dizer que minha família não é só minha família também são meus amigos que eu elegi como minha família, porque são pessoas que me apoiam, né? Porque muitas vezes você tem uma família que não é sua família, porque não te apoia. Então, nós temos que aprender a crescer. Aprender a crescer é aprender a valorizar os laços de apoio que nós temos fora da família também. E descartar os laços familiares que são problemas, aprender a desapegar, aprender a abandonar essas pessoas. Porque, de fato, se você conseguir uma certa autonomia, uma certa independência, criar outra rede de relações de pessoas que te apoiam, você não vai mais precisar dessa família, né? E você não precisa deles também por um motivo. Você não pode sustentar a esperança vã de que eles vão melhorar, de que eles vão mudar. Em anos vivendo com vocês, eles não mudaram. Por que eles vão agora? Você acha que eles vão, de repente, todos entrar em terapia? Eles não vão entrar em terapia porque quem está sofrendo com a situação não é eles, é você que foi humilhado e desvalorizado durante toda a vida. Eles não vão entrar em terapia porque a situação é cômoda para eles. Eles já estão acostumados a viver assim por décadas. Eles não vão entrar em terapia. As coisas não vão mudar só porque você falou, olha, vamos conversar. Não vai mudar, né? Você não vai curar eles. Mudar suas atitudes pode curar você. Pode te libertar de um sistema familiar que é nocivo, mas não vai curar eles. Eles têm que buscar o apoio eles próprios, eles têm que buscar terapia eles próprios, eles têm que resolver os problemas deles entre eles próprios.
Você pode fazer seu papel, buscar sua independência e buscar sua sanidade mental por conta própria. Mas se você ficar junto deles, você não vai conseguir encontrar isso, porque eles vão sempre te sabotar. E não faz, o segundo ponto, não faz diferença se você obter sucesso ou não. Muitas vezes a gente acha, se eu me tornar um profissional bem-sucedido, se eu der certo na carreira, se eu passar num vestibular importante, se eu conseguir dinheiro, ser bem-sucedido na profissão, eles vão me respeitar. Eles não vão te respeitar porque eles precisam que você fique mal. Então tudo que você conseguir, eles vão desdenhar e esperar que você consiga mais, porque na verdade nada que você fizer vai ser suficiente. Então não faz diferença obter sucesso. Eles não vão te respeitar mais. Então você precisa entender que o problema não é você. Não é você que não atingiu as metas esperadas. Eles precisam, o problema são eles precisam de alguém para criticar, para magoar. Eles precisam magoar alguém para se sentir bem. Eles se sentem bem quando alguém está mal, né? Eles precisam ver alguém mal para se sentir bem. Então nada vai ser suficiente. Você não pode obter o sucesso que for, né? As coisas boas que você fizer vão ser sempre abaixo do esperado, vão ser sempre vistas como ruins, como insuficientes, sempre. Nada vai ser positivo. Então, por isso, novamente, é importante de aprender a crescer, de criar seus laços escolhidos por você, outros laços de apoio que vão te ajudar nessa transição para se libertar disso aí, né? Nós criamos esses outros lados, então vamos cultivar e valorizar esses outros laços, que são os laços de amizade, de pessoas que realmente nos apoiam, que realmente querem nosso bem e que vão estar ao nosso lado nos momentos de dificuldade, inclusive nesse momento de dificuldade familiar, né? Tentando se libertar dessa família, né? Outra coisa importante, né? Então, o que tem a ver com aprender a crescer é buscar não se importar com a opinião dessas pessoas. Nós ficamos muito abatidos quando somos rejeitados, criticados por nossos pais, por nossos familiares, porque nós temos essa relação construída desde pequenos com eles. Mas eles vão sempre nos criticar e desvalorizar. Se eles fizeram isso a vida toda, eles sempre vão fazer. Então a opinião deles não vai importar, a opinião deles não importa, porque a opinião deles é inflexível e nada que você fizer vai mudar a opinião. Se ela é sempre negativa, ela vai ser sempre negativa. E isso não é uma amostra de que que a opinião é válida, e sim de que eles estão doentes, porque eles não veem nada de positivo. Eles têm uma distorção da realidade e precisam distorcer essa realidade para te fazer mal, para eles se sentirem bem. Eles estão doentes e não vão ver nada de positivo. Eles não sabem do que estão falando, né? Então não se importe com a opinião dessas pessoas que te fizeram mal por décadas. Eles te fizeram mal por muitos anos. Não se importe com eles. O problema é deles, o que eles acham. Você não precisa da opinião deles, né? Se você adotar essa atitude de não preciso da opinião dessas pessoas porque elas me fizeram mal, você vai se sentir um pouco melhor. Estou dizendo, você não vai se sentir totalmente melhor. Você vai se sentir livre de cobranças? Não, você ainda vai ter eles internalizados dentro de vocês. Aquela voz que te culpou, que te responsabilizou, que te fez se sentir como inferior, ainda está dentro de vocês, né? Mas você vai se sentir um pouco melhor se você não se importar com eles. Com o tempo, essa voz vai ficando mais baixa dentro de vocês. Aqui, a voz que te culpa, a voz que te vê como inferior, que te vê como inadequado, vai diminuindo de volume, se você aprender a não se importar com as opiniões dessas pessoas que reforçam essas vozes dentro de você, né? Então, isso também é uma forma de crescer, desapegar. Crescer é desapegar, crescer é criar autonomia, né? Então, nós temos que aprender, basicamente, a separar. Isso também é muito importante, por isso o conhecimento não é bastante, mas ele ajuda, né? Ele ajuda a separar o que é o racional do que é o emocional, porque o racional tem a ver com nossas decisões, que são sempre envolvidas também no emocional, que é um certo grau de automatismo. Nosso lado emocional é quase automático, porque foi desenvolvido quando nós éramos muito jovens, é como uma internalização de padrões, né? Mas você entendendo que você passou, entendendo o que são as coisas que você viveu, você consegue separar o racional do emocional, entender o que são decisões suas e o que são condicionamentos que os outros impuseram a você e que você está revivendo. Então, o que são decisões e o que são condicionamentos emocionais? Você vai ter mais clareza e mais objetividade na hora de tomar decisões. Você vai aceitar suas emoções. Eu sinto isso. Por que eu sinto isso?
Eu sinto isso porque tive tais experiências que me ensinaram a sentir essas coisas em certos contextos. Isso vai te ajudar a não reagir pelas emoções. Se você entende como suas emoções foram formadas, como seus padrões automáticos de raiva, de culpa, de tristeza foram formados, você vai identificar o que formou, quem formou, que prática dos seus pais formaram essas coisas. Isso vai te ajudar a ter mais clareza e objetividade na hora de decidir. Eu não posso agir pelas emoções, que elas são automáticas, então tem que pensar o que é melhor para mim de fato. Porque as emoções muitas vezes são a voz de uma pessoa que queria o mal para você. São a voz de uma pessoa que te fez mal. É a internalização dessa vivência familiar. Então você pode reaprender a viver emocionalmente. De maneira a fazer escolhas que não te façam mal. Porque essas emoções que falam dentro de você, te culpando, querem te fazer mal. Bom, mais um elemento, e esse é o elemento principal, que tem a ver com como desapegar de vez de uma família abusiva, que é aprender a impor limites, né? Você tem que aprender a crescer, entender que eles não são importantes para você, buscar não se importar com a opinião deles, apagar esse emocional que eles colocaram em você para criar um seu próprio lado emocional, né? Mas, antes de tudo, você tem que impor limites a essas pessoas. Eles não se importam com seus limites, eles não ligam para se você sente tristeza, raiva, insegurança, culpa. Eles vão, na verdade, botar toda a tristeza, a raiva, a insegurança e a culpa que eles sentem em você. Vão despejar em você, você é o lixo da família para eles, vocês jogam tudo que eles não querem em você. Então, você tem que aprender a impor limites e não permitir ou aceitar que eles façam isso. Não permitir que eles joguem as emoções negativas deles em vocês, né? Nós aprendemos, mediante uma família abusiva, a aceitar que despejem essas emoções negativas em nós. Mudar, desapegar de uma família abusiva é não aceitar mais. Ou você me respeita ou eu vou embora. Ou você me respeita ou eu vou te pagar com silêncio. Eu não vou entrar na sua dinâmica nociva. Isso que vocês têm que fazer, né? Então você tem que aprender. A dizer não. Não vou aceitar isso, não vou fazer isso. 2, reagir. Reagir significa tomar decisões que envolvam afastamento dessas pessoas. Se afaste dessas pessoas. Reaja como? Com afastamento. Não reaja com agressividade, porque elas vão te culpar mais ainda. Reage com afastamento, né? Você não pode aceitar isso. Então você tem que reagir com afastamento para não aceitar. Então, por exemplo, uma pessoa nega sua tristeza, sua raiva, sua insegurança, nega seus sentimentos, invalida seus sentimentos, te culpa por tudo, te trata mal. Você vai perguntar, por que você está fazendo essa merda comigo? Por que você está me tratando assim? Não fale assim comigo. É isso que você tem que falar. Não fale assim comigo. Se a pessoa continuar, silêncio, ignore. Né? Se libertar de uma família abusiva é silenciar ela fora de você, para você silenciar ela dentro de você. Você silencia ela fora para silenciar dentro. Não fale assim comigo, eu não sou isso. Você é isso. Bota a emoção negativa de onde ela vem. Ela vem dessa pessoa que está te fazendo mal. Então, eu não sou isso. Pare de agir assim, é você que age assim. Bote as coisas no lugar. Restabeleça a realidade. Né? Então, não fale assim comigo. Se a pessoa continuar, ignore. Né? Esse é o processo de desvinculação, porque não adianta só você ter dinheiro, sair de casa e morar sozinho com essas pessoas sempre te procurando e criando situações, problemas, vínculos para te trazer de volta, para que você se preocupe com eles, para que você não consiga viver sem eles, para que eles afetem sua opinião sobre o mundo e sobre si próprios e te façam se sentir mal. Então desapegar isso, viver sem eles, viver sem se importar com a opinião deles e calar essa voz negativa deles em vocês. Muitas vezes calar essa voz negativa é ignorá-los, né? Então, esses são os primeiros passos, né? E esse foi o objetivo do vídeo, pensar os primeiros passos que nós devemos tomar para conseguir desapegar de uma família abusiva. Porque desapegar de uma família abusiva é começar a calar aquela voz que está dentro de nós e que, devido ao abuso que sofremos, faz com que nos sintamos culpados, nos sintamos inseguros, tenhamos descontrole emocional
né? No fundo, esse descontrole, essa culpa, essa insegurança é o que eles botaram em você. Eles te ensinaram que você é raivoso. Eles te ensinaram que você é culpado. Eles te ensinaram que você é inseguro. Você precisa calar essa voz. Para calar essa voz dentro, você não pode deixar que a voz de fora continue falando. E desapegar de uma família é buscar, de uma família que te fez isso, é buscar a sua própria saúde mental, né? A deles, você não vai curá-los, mas você pode fazer algo por você.